Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no segundo Coneuro para falar para vocês aí mais um tema importante na neurocirurgia, que é o tratamento endovascular do AVC agudo, tá? Mais uma vez, então, queria agradecer ao pessoal da organização desse segundo Coneuro. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Vamos falar hoje, então, sobre o tratamento endovascular do AVC isquêmico agudo. Então, vocês veem que esse paciente, tá, chegou aí com um déficit importante, uma hemiplegia à esquerda, já com rebaixamento de nível de consciência. Possivelmente, esse paciente vai evoluir muito mal, com sequelas muito graves, inclusive até a morte. E teve um AVC isquêmico com oclusão aí de um vaso de base de crânio, M1, artéria cerebral média. Sabe que a evolução é muito ruim e a gente se pergunta o que fazer. Tem tratamento isso? Tem sim, o tratamento é endovascular. A gente consegue chegar até o trombo, retirar esse trombo e reperfundir essa área isquêmica, salvando, evitando aí um infarto, né? E grande área aí de infarto. Possivelmente esse paciente iria evoluir, como eu falei, com grandes sequelas e até a morte, tá? Então, vocês sabem que a AVC isquêmico agudo tem tratamento, sim, já há muito tempo, com o uso de trombolítico endovenoso e, mais modernamente, aí, com a oclusão de vasos grandes, a terapia endovascular, né, a trombectomia mecânica, que eu vou explicar para vocês um pouco mais durante essa aula, tá? Então, a recanalização precoce em pacientes com AVC isquêmico agudo, tanto pela trombólise endovenosa quanto pela revascularização endovascular, tem se mostrado, sim, eficaz na melhora do desfecho clínico e redução da mortalidade. Desde as primeiras publicações aí sobre a técnica endovascular, essas técnicas aí sofreram um imenso avanço, que vão desde aí da administração do trombolítico interarterial até a criação dos stent retrievers, os stent retrievers que a gente fala, tá? Que vieram aí modificar aí a evolução desses pacientes com AVC isquêmico agudo de grande vaso, tá? Esse trabalho de 83 de Zoomer já demonstrou aí sucesso na revascularização de alguns pacientes somente com a administração de trombolítico interarterial, tá? Desde aí, então, vários outros trabalhos surgiram e comprovaram realmente esse benefício, tá? A partir dessa época aí, a trombólise endovenosa foi avaliada por uma série de estudos que demonstraram já uma melhora no desfecho clínico em 90 dias, desde que o tratamento fosse iniciado até 3 horas do ictus. Isso no NINDS, de 95, tá? Sendo substituído aí na sequência pelo europeu ECAS-3, de 2008, com extensão aí da janela para até 4 horas e meia, tá? Desde então, esforços se iniciaram para avaliar a técnica endovascular em comparação com a técnica endovenosa, que já era comprovada eficaz, tá? Vários estudos foram, desde essa época, 99, vários devices endovasculares foram utilizados. Então, o PROACT-2, um estudo muito famoso na época de 99, que utilizou a simples injeção aí de trombolítico intraarterial, foi evoluindo aí com ecos, usou ultrassom na ponta de um microcatéter, seguido aí pelo Mercy, que inventou aí tipo de um saca-rolha que a gente levaria até o trombo e tentaria extraí-lo, e a partir daí começou as invenções, né? Começaram as invenções todas, tá? O Multimercy, em 2009 foi criado o Penumbra, que na verdade é um aspirador, que também foi um sucesso na época, eu lembro, vamos aspirar o trombo, e funcionava, porém aí uma baixa taxa de recanalização, mas lá por 2012, 2013, que surgiu um stent que era colocado no local do trombo, e esse stent englobava o trombo, e a gente conseguia puxar o trombo inteiro com altíssimas taxas de reperfusão, tá? Até chegar em 2015 com o Mr. Clean, que provou aí para o mundo
que a trombectomia mecânica com esse tipo de material, um material mais moderno, um stent retriever, era realmente o gold standard, tá? Então, os primeiros trials controlados sobre o assunto, eles dataram de 2013, tá? E eles não demonstraram aí diferenças entre as duas técnicas, né? Endovenosa e intraarterial, apesar aí de uma série de limitações desses estudos, como a seleção dos pacientes, obstrução de vaso, que podia ser grande, podia ser pequeno, eles eram considerados iguais, tá? E vários tipos de devices, materiais que eram utilizados, e todos esses estudos foram utilizados aqueles materiais aqueles materiais antigos de primeira geração, tá? Então, começamos aí em março de 2013 com o IMS-3, seguido pelo italiano Synthesis e pelo Mr. Rescue, tá? E culminou aí com a declaração das sociedades europeias confirmando a não superioridade do tratamento endovascular sobre o tratamento endovenoso. Então, em 2013 foi o anos horríveis, tá? O tratamento endovascular no AVC agudo isquêmico, tá? Os estudos prosseguiram, o pessoal não estava acreditando nisso, e em janeiro de 2015 foi publicado o holandês Mr. Clean, que foi seguido daí na época por mais 5 estudos, todos favoráveis à técnica endovascular em conjunto, claro, com a técnica endovenosa, quando comparado sozinho com a técnica endovenosa, tá? Nos casos de oclusões de vasos grandes da base do crânio, vasos proximais, artéria cerebral média, artéria carótida interna distal, artéria cerebral anterior, numa janela de até 6 horas, utilizando sempre os devices de segunda geração, que eram os stent retrievers, tá? A largada foi dada aí pelo Mr. Clean, em janeiro de 2015, seguido pelos estudos Extend-A, em 2015 também, em março, que mostrou aí uma boa perfusão desses casos, boa reperfusão desses casos. O Escape, tá? Que também em março de 2015, seguido aí pelo Swift Prime, em junho, e o Revascat também em junho de 2015, que estendeu um pouquinho mais a janela aí de 6 a 8 horas, e todos esses estudos mostraram realmente que o tratamento endovascular para aqueles casos de trombose ali, de formação de trombo, em vasos proximais da base do crânio, esses pacientes se beneficiariam muito com a trombectomia mecânica, tá? A sequência, então, de publicações, todas positivas, foi selada pelo francês Trace, tá? Que foi publicado em agosto de 2016, que favorece, então, o uso da trombectomia mecânica sobre a endovenosa isolada, tá? Depois dessa série aí, muito positiva aí de 2015, várias recomendações foram publicadas, tá? E dentre elas, que a trombectomia mecânica, quando elegível, ela é recomendada sim para o tratamento agudo do AVC isquêmico, nos casos de oclusão de vasos de grande calibre, da circulação anterior até 6 horas do ictus. Tá? A trombectomia mecânica ela deveria ser feita tão logo quanto indicada e sempre considerar os devices de segunda geração, que são os stent retrievers. Tá? Atualmente, todos os guidelines que a gente tem, europeu, ou então norte-americano, eles indicam a trombólise endovascular, a trombectomia endovascular, com os stents retrievers, como tratamento de primeira linha para o AVC agudo isquêmico, tá? Publicações mais recentes conseguiram comprovar aí o benefício da janela estendida, tá? Para o tratamento endovascular associado ao endovenoso. Então, era até 6 horas, naqueles estudos, tá? O Down veio aí, há 2 anos, mostrar que a gente pode estender um pouco mais, desde que a gente selecione melhor esse paciente que vai para a reperfusão endovascular. Então, eles estenderam a janela aí de 6 a 24 horas, levando em consideração aí um mismatch, a diferença entre o déficit clínico e radiológico. Tá? Foi utilizado na época esse tipo de device, que é o Trevo, muito utilizado nos Estados Unidos, e vocês veem que realmente ele tem um bom benefício, porque ele consegue realmente extrair o tronco. Tá? Isso foi o que foi mostrado no Down. Na sequência saiu o Diffuse 3, também janela estendida, porém até 16 horas, e aí eu fiz uma seleção um pouquinho melhor, através aí de um mismatch, ou uma diferença mais objetiva, radiológica. Tá? Os pacientes foram submetidos, então, a uma ressonância de fusão e perfusão, a diferença é um mismatch. Se tivesse um grande mismatch, uma grande área de penumbra, esse paciente sim deveria ser levado ao tratamento endovascular, nos casos, lembrando, de pacientes
com oclusões de vasos grandes, tá? O que foi visto, resumindo, é que a melhor seleção dos pacientes, assim como o aprimoramento, né, das técnicas, trouxe aí resultados mais consistentes, tá? Nesses últimos trials que foram publicados agora nos últimos anos, tá? Tanto o DAO quanto o Diffuse 3. Tá? E a gente vai falar um pouco agora sobre os stent retrievers, esses materiais de segunda geração que hoje são o top de linha para o tratamento endovascular do AVC agudo. Tá? Os stent retrievers, eles usam dois tipos de mecanismos para reperfundir o vaso. A primeira é a repercussão imediata, né, após a abertura do stent, no local onde tem o trombo. Tá? E a segunda função nele é a captura do trombo pela adesão do mesmo ali à malha do stent. Então, esse trombo vai se aderir, depois de alguns minutos, ao stent, e você vai puxar esse stent e encapar aí para dentro do teu catéter guia, e esse trombo vai sair. Okay? Vulgo rotorrouter, tá? Aqui só um desenho para vocês poderem entender. A gente vai localizar o trombo através da hemodinâmica, contraste, etc. Vai ultrapassar esse trombo com microguia, com microcatéter, e aí vai soltar esse stent retriever na região do trombo, vai reperfundir de imediato, esperamos alguns minutos, e aí a gente puxa esse trombo para fora do vaso, reperfundindo aí essa área isquêmica, tá? Então, um vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando. A gente tem, então, eu vou tentar passar um pouco mais rápido. A gente tem aqui o trombo, lá numa artéria de grande calibre. Eu vou ultrapassar esse trombo com um microcatéter, tá? E nesse microcatéter eu vou soltar, eu vou liberar o meu stent retriever. Na hora que eu solto, eu vou soltar bem na localização, tá? Ele vai reperfundir de imediato, porém, esperando alguns minutos, a gente vai ter, então, a adesão desse trombo nessa malha, que é uma malha longa, né? Vai englobar todo o trombo, desde o seu início até o final. E aí a gente vai estar, então, pronto para puxar esse trombo para o interior do catéter guia, liberando, então, o fluxo nessa região que até então estava ocluída, tá? Essa é a técnica. Parece simples, tá? É uma técnica rápida, demora aí uns 15, 20 minutos para fazer uma reperfusão desse tipo. Tá? Hoje em dia a gente tem alguns materiais, como por exemplo esse, não faço propaganda, mas só para vocês saberem que existem os dois principais no Brasil, que é o Solitaire, da Medtronic, e o Trievo, tá? São os dois materiais que a gente usa hoje em dia no Brasil, são os dois stent retrievers que a gente tem disponível no Brasil. Tem outros que não chegaram ainda, o Embotrap, que já mostraram aí altas, melhores até, na verdade, taxas de reperfusão. Tem esses malucos aí que não chegaram no Brasil, mas possivelmente no futuro vão acabar chegando, tá? Uma meta-análise que foi feita aí com os estudos que utilizaram somente os stent retrievers, esses devices de segunda geração, que foram o Sweet Prime, o Escape, o Stand-I e o Revascat, eles demonstraram aí, ele demonstrou, na verdade, o estudo demonstrou que a trombectomia mecânica, ela apresentou grandes índices de recanalização acima de 70%. Tá? Se até então eu tinha menos de 30% com uma reperfusão nos casos de endovenosa, de trombólise endovenosa, eu passei para mais de 70% com a trombectomia mecânica. É muito, realmente foi provado que realmente é muito mais eficaz para esses casos de oclusão de artérias grandes da base do crânio. Tá? Vejam aqui um caso que a gente teve há pouco tempo, uma oclusão de M1, tá? A gente fez a técnica de stent retriever e vocês vejam que a recuperação realmente é espetacular, tá? O trombo sai mesmo, sem dúvida. E aqui a gente consegue mostrar para vocês o trombo logo depois aí da retirada desse material do catéter guia, tá? Mais um caso aqui, um caso dramático. Imaginem uma oclusão da basilar. Imagine esse paciente aí, como é que ele iria evoluir, fazer uma baita infarto, edema cerebelar, cerebral, e realmente ele acabaria indo a óbito. Porém,
em pouco tempo, a gente conseguiu reperfundir esse caso e, pasme, o paciente não tem déficit nenhum, vida normal. Então, realmente, a gente conseguiu salvar o paciente com uma técnica de trombectomia mecânica, tá? Então, existe também, gente, além dessa técnica de stent retriever, uma opção, digamos assim, que veio um pouquinho depois, que seria a aspiração, tá? Já tinha se criado antigamente o Penumbra, que aspirava, mas era uma tentativa, não tinha uma boa, uma boa reperfusão, mas inventaram aí um catéter um pouco mais calibroso, digamos assim, que faria a aspiração do trombo através de uma seringa mesmo, ou de uma bomba a vácuo, e que ela estaria ao lado do trombo, você aspiraria, o trombo viria, tá? Então, é a famosa aspiração, tá? Aspiração, que nem eu falei, podia ser manual ou por uma bomba a vácuo, tá? E ela pode ser associada também ao uso do stent retriever, tá? Você pode usar a primeira aspiração, porque é mais simples, mais rápido, não usa o material, e aí, em segundo tempo, se não funcionar, aí eu uso o stent retriever, tá? Todos os estudos a partir de 2016, 2017, vêm usando essa técnica de aspiração e afirmam aí uma validade da mesma. Existem vários catéteres para isso, são os catéteres de aspiração, tem o ACE, tem o Thrombobuster, tem o Sofia, tá? que são ótimos catéteres, que eles navegam bem distal, eles vão até o trombo, são catéteres bem maleáveis, e eles são envoltos aí por uma malha metálica, porque na hora de você aspirar, o catéter não oclui pelo vácuo, né? Então, ele tem uma malha metálica que faz com que você chegue até o trombo e consiga aspirar sem ele ocluir. Tá? E funciona. Funciona. Aqui vou mostrar para vocês um vídeo da aspiração. Então, a mesma técnica, eu vou subir até a região do trombo, tá? Eu vou ter uma guia, e essa guia vai ser um microcatéter, e aí, por dentro, por fora, desculpa, do microcatéter e a microguia, eu vou passar aqui, ó, esse catéter de aspiração até o início do trombo, e vou simplesmente aspirar. Na hora que eu aspiro, pode ser por bomba, que nem esse vídeo, ou pode ser manual, com uma seringa de 60, tá? O trombo ele vai ser aspirado para dentro desse catéter de aspiração e acabou. Tá? A gente faz sempre como, digamos assim, uma técnica inicial, para ser mais rápido e mais fácil. Tá? Em 10, 15 minutos, você consegue levar esse catéter até o trombo e aspirar de uma forma prática, fácil. Que nem esse caso, vocês veem aí uma oclusão da artéria cerebral média, e a gente conseguiu só com uma aspiração, first pass, a gente fala, e já abriu o vaso, o paciente aí diminuiu a sequela. Tá? Então, essa aspiração de início, a gente chama aí de técnica first pass, né? Eu tento sempre a aspiração primeiro, e aí depois, se não funcionar, eu posso associar a técnica do stent retriever, que em alguns casos ela passa a ser um pouco mais eficaz, porque ela vai, às vezes o trombo ele está muito aderido à parede e não sai realmente, é um trombo mais duro, né? Ele não sai com aspiração, então eu vou cutucar esse trombo, vou colocar uma malha de stent, o stent retriever, que vai aderir nesse trombo, e aí eu vou puxar esse trombo para dentro desse mesmo catéter que eu tentei aspirar, tá? Essa é o first pass technique, tá? Taxas de complicação, depende, né? Na verdade, a gente tem uma taxa de complicação um pouquinho maior quando eu vou só aspirar, porque eu posso ter mais embolização distal, posso ter perfuração arterial, posso até dissecar o vaso, né? Porém, quando a gente fala em stent retriever, isso também pode acontecer, porém um pouquinho menos. O que tem mais o stent retriever é realmente o vasoespasmo, porque eu estou colocando um material metálico e estou puxando, então eu estou raspando esse vaso por dentro. Então eu posso criar mais vasoespasmo quando comparado com a simples aspiração.
Hoje em dia, a gente quase utiliza os dois juntos. Primeiro, como eu falei, usa a técnica de aspiração, não deu certo, já passo para o stent retriever e a reperfusão é altíssima. Tá? Eu falo que a nossa reperfusão aqui chega até 90%, 95%. Reperfusão. Tá? A gente vai acabar ajudando o paciente, aí eu só vou saber realmente se esse paciente foi eleito, digamos assim, foi bem eleito, digamos assim, escolhido para esse tipo de tratamento. Porque um paciente que já está com tudo infartado, já tem uma difusão, com tudo mostrando que já tem infarto em tudo, por mais que eu leve para a hemodinâmica e faça a extração do trombo, eu vou reperfundir uma área que já morreu. Tá? Risco altíssimo de sangramento. Tá? Então, realmente, eu vou levar para a máquina de hemodinâmica de paciente que eu tenho certeza que vai se beneficiar da trombectomia mecânica. Tá bom? Uso de catéter guia-balão é legal, tá? Os últimos estudos têm mostrado que aumenta a taxa de reperfusão. Nada mais é do que um catéter mais calibroso, que vai ficar, que tem um balão na ponta, que vai ficar a nível cervical, da artéria carótida interna cervical, e eu vou inflar esse balão na hora de estar extraindo o meu stent retriever ou aspirando. Na hora que eu estou puxando o stent retriever para dentro do catéter, eu tenho sangue que está contra esse movimento. Isso pode levar debris aí de trombo distalmente e acabar ocluindo vasos distais. Tá? Na hora que eu inflo o balão, eu cesso esse fluxo contrário, digamos assim, né, ao meu movimento de estar puxando o stent retriever e, teoricamente, foi mostrado, na verdade, de forma prática, em estudos, que a taxa de recanalização pode aumentar, passando aí de 84%, como esse estudo STAR, que utilizou o Solitaire, da Medtronic, um estudo de 2013, se eu não me engano. Tá? Ele já mostrou que era mandatório o uso de catéter guia-balão, uma parte mais proximal. Tá? Então, como é que é o uso, hoje em dia, de trombolítico associado ou não à trombectomia mecânica? Trombectomia mecânica quer dizer, gente, que eu estou usando material para extrair, seja aspiração ou stent retriever. Tá? O uso de actilise, que é o que a gente usa hoje em dia, solo, tá? Não tem tanto poder. Já foi provado que não tem muito poder para dissolver o trombo, tá? E tem altas taxas de sangramento. Tá? Então, a gente sabe que o uso de trombolítico solo, tá, foi um dos primeiros tratamentos utilizados na técnica endovascular. Tá? Porém, não é mais utilizado, repito, hoje como primeira linha. Tá? O uso combinado, tá, por outro lado, ele pode ser indicado em alguns casos de trombo residual ou oclusão distal. Na hora que eu vou puxar o stent retriever, sair um fragmento e distalmente ocluiu, eu posso utilizar, porque eu não consigo subir com o stent retriever quando o vaso é muito fino, distalmente. Tá? Nesses casos, aí eu posso utilizar trombolítico intra-arterial, tá? Para tentar dissolver esses trombos pequenos. Tá? Isso foi mostrado também no Mr. Clean, por isso que eu coloquei a foto ali do Mr. Clean. Tá? Lembrar de que sempre quando eu uso o trombolítico intra-arterial, eu tenho uma dose máxima, tá? Que eu não posso passar, porque quando eu passo disso, que é 30 miligramas por artéria, a chance de sangramento é muito alta. Tá? Quanto à anestesia, o que eu faço, doutor André? Eu deixo o paciente com anestesia geral ou eu coloco ele em sedação? Tá? As duas são possíveis, já foram feitos estudos sobre isso, geral ou sedação. A escolha vai depender de vários fatores, como status clínicos do paciente, a experiência do operador, a disponibilidade da equipe de anestesiologia do hospital que você trabalha. Tem dois estudos aí, que foi o Siesta e o One-Stroke, que não demonstraram superioridade de um sobre o outro. Então, depende muito do teu serviço. Eu, particularmente, gosto de fazer o mais rápido possível o paciente com sedação, para não perder tempo em intubação. Se o paciente não te obedece, está com um NIH muito elevado e ele está se mexendo, e aí sim a gente faz intubação para o paciente ficar parado, né, e não atrapalhar você. Qualquer movimento que você tem do paciente durante a injeção de contraste, a gente usa o roadmap, que é um mapa para a gente poder navegar nos vasos,
atrapalha. Ele mexeu, saiu, você perdeu, tem que injetar de novo o contraste. Então, se o paciente não tem uma NIH tão alta assim, tá paradinho, tá, você só ceda ele e já faz a trombectomia mecânica, porque quanto antes você reperfundir, maior a chance aí de sucesso. Tá? A minha pergunta aí, o tratamento endovenoso com um trombolítico é ainda importante? Você faz ainda? Então, na maioria dos estudos que eu mostrei para vocês, que comparam aí a trombectomia mecânica e o uso de trombolítico endovenoso, sempre foi utilizado o tratamento endovenoso em conjunto com a trombectomia mecânica, tá? A não ser, claro, que era de alguma forma contraindicado. Você tem já, nos estudos que foram feitos, né, com as 3, já mostrou que endovenoso eu posso fazer até 4 horas e meia. Passando disso, chance alta de sangramento. Tá? A trombectomia mecânica já foi mostrada que eu posso estender essa janela em alguns pacientes até 24 horas. Os pacientes que têm oclusão de grandes vasos. Tá? Então, para todo mundo que, se possível, antes da trombectomia mecânica, eu posso fazer, sim, a trombólise endovenosa. A gente chama de trombólise endovenosa ou trombólise ponte. Tá? Esse tipo de trombólise endovenosa, enquanto eu preparo o paciente para levar para a hemodinâmica, ela tem várias vantagens. Tá? Ela é muito fácil de ser feita, pode ser feita antes. Na hora que o paciente chegou, tomografou, já viu que tem AVC, mas tem trombo em grande vaso, já vai fazendo a trombólise endovenosa e levando o paciente para a hemodinâmica para fazer a trombectomia mecânica. Tá? Já vai iniciando aí a degradação do trombo, melhora a recanalização, por deixar o trombo mais friável, e vai recanalizando os pequenos vasos. Tá? A trombólise endovenosa ainda é a melhor para abrir pequenos vasos. Isso é fato. Tá? Tem um paciente que chegou para vocês com AVC que fez oclusão de vaso pequeno, eu não tenho outra forma de tratar o paciente se não for até 4 horas e meia com trombólise endovenosa. Não vou colocar um stent retriever num vaso distal, M3, M4. Tá? Então, esse é o tratamento gold standard. Porém, é janela curta, 4 horas e meia. Tá? A desvantagem realmente é que se você faz trombólise endovenosa e na sequência você abre o trombo, você tira o trombo com uma trombectomia mecânica, numa área em que já foi infartada, então aumenta muito aí a taxa de sangramento. Tá? O que não pode é o tratamento endovenoso atrasar a trombectomia mecânica nesses pacientes com trombo em grandes vasos. Ok? Existem lesões duplas, tá? Existe paciente, e não é muito incomum, que tem oclusão na carótida interna e oclusão concomitante em uma artéria de base de crânio, artéria cerebral média, a principal. Tá? O que a gente faz? Eu trato uma, trato outra, depende de vários fatores, dos serviços, da prática de cada médico. Você pode primeiro abrir embaixo para depois abrir em cima, você pode abrir embaixo, em cima primeiro para depois abrir embaixo. Então, a gente gosta de abrir embaixo, digamos assim, de forma parcial, retira o trombo de cima e depois você faz a angioplastia da carótida proximal, tá? Mas aí é muito discutível, também seria uma aula inteira para falar sobre isso, tá? Manejo periprocedimento desses pacientes, importantíssimo, tá? Esse é um paciente muito delicado, não pode ter hipotensão, porque senão aumenta a área de infarto, não pode ter hipertensão, porque senão na hora que eu abrir a artéria vai reperfundir e vai sangrar, tá? Então ele tem que ter uma pressão sistólica aí de no máximo 180 e no mínimo 140, isso é que está mostrado aí nos trials, tá? A heparina eu sempre uso, independente de ter feito ou não a trombólise endovenosa, tá? E quando eu vou começar o antiplaquetário, o AS ou o clopidogrel, normalmente eu sempre espero 24 horas, no dia seguinte da trombólise endovenosa ou da trombectomia mecânica, eu vou iniciar o uso da aspirina ou do clopidogrel. Se por acaso eu precisar deixar algum material, angioplastia, com stent, da carótida, ou eventualmente intracraniano,
eu tenho que deixar, então, fazer uma dose de ataque no momento do tratamento com clopidogrel IAS. Todo mundo sabe que é dupla antiagregação quando eu for deixar algum tipo de material, stent, no paciente. Tá? Então, as considerações finais, que eu digo que a trombectomia mecânica com stent retriever é o tratamento de primeira linha para o AVC isquêmico agudo, com oclusões de vasos grandes, de vasos proximais da artéria da base do crânio, tá? E que a recanalização chega em média aí de 70% a 80% ou até mais, com taxas aí de mais de 50% de um bom desfecho clínico. Tá bom? Então, a gente fez aí uma boa revisão dos todos os estudos que tem até então. Espero que vocês tenham entendido a lógica. Tá? Vou resumir de novo para vocês. Trombólise endovenosa é ainda gold standard para aqueles pacientes que chegam até 4 horas e meia para oclusões de vasos pequenos. Ok? Eu não tenho muito mais o que fazer para oclusão de vaso pequeno, distal, depois de 4 horas e meia. Ok? Porém, se o paciente chegou com uma oclusão de vaso grande, um trombo grande está lá dentro, seja em M1, seja em A1, seja em P1, seja em basilar, seja na carótida interna distal, só o uso de trombólise endovenosa não é suficiente, perfusão muito baixa. Aí, os estudos mostraram, em 2015 para cá, que para esses casos, numa janela estendida, eu posso levar até 24 horas, 16 horas, 24 horas pelo down, 16 horas pelo diffuse, que eu posso, com um material, um device chamado stent retriever, ou só com uma aspiração simples, retirar esse trombo com altíssimas taxas de recanalização. Tá? Mas, para isso, eu falo até para os nossos residentes, ir lá retirar o trombo é fácil. A gente faz. A gente vai ajudar o paciente, aí é que está a seleção que você vai fazer. Tá? Então, você tem que ter um bom exame de imagem. AVC agudo sem exame de imagem não tem como. Tá? E hoje em dia, quando você quer estender a janela, você tem que ter exames de imagem mais potentes, digamos assim. Você tem que fazer ressonância. Você faz difusão, você faz perfusão, você faz o mismatch e você vê se é um mismatch importante, mismatch, ou seja, a área de penumbra. É isso que você vai salvar. Tá? Então, se você reperfundir com um mismatch bom, com uma área de penumbra boa, você vai diminuir déficit do paciente e você vai deixar com esse paciente aí não evolua de uma forma ruim. Tá? Então, é isso. Muito obrigado. Eu fico aí disponível para perguntas que vocês quiserem. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.